Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão. Eu sou Francisco Gomes, comigo tenho o André Ferreira e vamos aqui, mais uma vez, infelizmente também em gravado, fazer mais um dos nossos programas e vamos começar já com os nossos parabéns habituais de final de épocas desportivas, passando pelo handball, começando pelo masculino, onde o Sporting venceu ao final do dia de ontem, do domingo, o Benfica, ao conquistar a Taça de Portugal. Os Leões venceram por 41-39, conquistando assim o triplete nacional, a equipa leonina, e este jogo que precisou de ir a prolongamento para decidir. Parabéns ao Sporting Clube de Portugal pela conquista. No handball feminino também houve um triplete, só que no Benfica, o Benfica venceu também o Almeida Garrett na final feminina por 34-25. A equipa feminina do Benfica confirmou assim o seu triplete no handball feminino. Parabéns às duas equipas, ao Sporting no masculino e ao Benfica no feminino, pela conquista das respectivas taças de Portugal de handball. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia ouvintes da Terra Nova, faço minhas as palavras do Francisco, dar os parabéns então à equipa masculina do Sporting e à feminina do Benfica por esta vitória das Taças de Portugal no handball, e também continuando em maré de parabenizações no ténis. Neste caso foi a final este fim de semana do Roland Garros, do torneio de ténis em França, e a tenista russa Mira Andreeva, de apenas 19 anos, conquistou o seu primeiro título do Grande Slam, torna-se assim a mais jovem campeã em Paris desde Mónica Seles em 1992. Já no masculino, o tenista Alexander Zverev conquistou também o seu primeiro título do Grande Slam ao impor-se num longo duelo de 5 sets frente ao italiano Flávio Cobolli. E, portanto, aqui os parabéns a estes dois tenistas, ao fim deste torneio. Vão abrir-se, obviamente, portas para os novos, mas no fim de tudo, os parabéns então a estes dois tenistas pelas vitórias e por terem sido os seus primeiros. Fazer minhas as palavras do André, dar os parabéns a estes vencedores deste torneio, que será provavelmente, no meu pouco entender ténis, aquele torneio mais famoso, ou são dos mais famosos, mas talvez aquele torneio que tem aquela quase que misticidade à volta de si, que mesmo que nem quem não conhece ténis, não sabe nada de ténis, sabe o que este torneio é. Por isso, parabéns a estes dois vencedores. É sempre bom ver que torneios míticos às vezes são ganhados assim por atletas menos conhecidos, o que prova, pelo menos para mim, do ténis, mas acredito que o André é mais especialista no ténis, também não os conhecia, por isso acredito que serão menos conhecidos. Dar os parabéns e ver que é sempre bom ver estes torneios míticos a ser ganho por estes atletas de menos conhecimento. E agora, muito rapidamente, passaremos também aqui pelo que aconteceu em Portugal em relação à greve geral, e muito rapidamente em relação à greve geral é direito de todos os trabalhadores, ainda bem que aconteceu. Dar uma nota muito rápida em relação aos distúrbios que aconteceram já no final da manifestação. Terão sido pessoas não ligadas à CGTP e acredito que terá sido. Foi um protesto pacífico, uma greve pacífica, que acabou com estes conflitos entre algumas pessoas e as forças de segurança. É a todos os níveis reprovável que isto aconteça. Numa defesa legítima de direitos, é pela paz, é pela liberdade, é lutando pela democracia que se faz. Estes atos não representam aquilo que esta greve foi, mas também não podem ser desculpados, mas acima de tudo não colocar a greve é uma coisa, a greve geral é uma coisa, foi plenamente legítima, aconteceu da maneira que devia acontecer, e houve pessoas que tentaram estragar a festa e esperemos que sejam exemplarmente castigadas pelas autoridades competentes. Sim, não acrescento nada mais do que aquilo que o Francisco disse, só acrescento mesmo é que espero que agora Montenegro e o governo percebam realmente que o pacote laboral que estou a tentar criar não é de todo o mais favorável para os trabalhadores, daí a existência desta greve, mas obviamente que se lamenta tudo aquilo que aconteceu fora, o período da greve marcado em si, que acabou por ser exatamente aquilo que foram os estragos e os distúrbios que aconteceram entre pessoas e as autoridades. Como outro ponto prévio, vamos voltar aos Estados Unidos e voltar a falar da CBS. O canal televisivo despediu na terça-feira um dos principais rostos do histórico programa de informação 60 Minutos. Scott Pelley foi afastado um dia após ter criticado duramente as opções editoriais das novas chefias da estação televisiva, tidas como politicamente alinhadas com a administração Trump. Isto, basicamente, o que nós estamos a ver aqui da CBS é uma casa a arder, porque relativamente àquilo que nós falámos
na semana passada com o que se está a passar dentro deste canal. Esta notícia, na semana a seguir, a voltar a acontecer um episódio de despedimento, acaba por demonstrar exatamente que a CBS é uma casa a arder e, obviamente, temos pelo menos mais a certeza, e na minha opinião eu revejo-me nisso, que acho que o canal está mais alinhado exatamente, concordo com o Scott Pelley, acho que o canal está mais alinhado com a administração Trump do que outra coisa qualquer, porque já não se pode criticar num país democrático, não se poder criticar as decisões de uma direção, de uma chefia, é um bocadinho esquisito e, portanto, eu acho que aqui espero que haja uma indemnização boa para Scott Pelley, porque obviamente que exprimir a opinião de cada um acho que ainda não é crime, pelo menos nos Estados Unidos. Da última vez que eu vi na Constituição não era. Sim, é muito isso que o André disse. A CBS está de parabéns por conseguiu fazer uma coisa que é rara. Normalmente, enfim, as redes de comunicação, as empresas de comunicação eram atacadas por uma entidade externa em Portugal conhecida como o Lápis Azul. A CBS fez um lápis azul próprio. É absolutamente inaceitável que uma coisa como esta possa acontecer. Tem todo o direito o jornalista a discordar da sua direção, mal era ser obrigado a concordar com a sua direção, e eu começo a achar que os dirigentes da CBS fizeram um estágio de dirigismo desportivo em Portugal, porque parece muito isso, porque em todas as decisões erram. Há uma expressão que se diz muito a brincar na internet, principalmente no Brasil, que é eu não erro uma, ele erra todas, e acho que a CBS tem esta capacidade absolutamente inacreditável ao longo dos últimos tempos. Esperemos que rapidamente e que haja alguma coisa que faça mudar esta opinião, porque é uma instituição de comunicação reconhecida, respeitadíssima no mundo e com uma história incrível, que de um momento para o outro está a ser conduzida rumo ao abismo. Mais uma vez, um paralelismo com o dirigismo desportivo em Portugal, quase sem querer. Mas esperemos que aconteça e que este jornalista rapidamente encontre outra pessoa, encontre outro local onde possa trabalhar, e pessoas que realmente respeitam a liberdade de expressão e a liberdade jornalística. E muito rapidamente dar nota do facto de Portugal ter sido eleito para o Conselho de Segurança da ONU. Portugal será membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU no biénio 27-28, começará a partir de 1 de janeiro do próximo ano e acabará o seu mandato dia 31 de dezembro de 2028. Foi muito celebrado isto, não sei até que ponto é que será assim tão bom, é ponto, quer dizer, pelo menos a diplomacia portuguesa trabalha e trabalha bem. Há uma coisa boa a trabalhar em Portugal, a trabalha bem, não é só deste governo de Luís Montenegro, já é um processo bastante, com algum tempo, com alguns anos, que vem sendo trabalhado e culminado aqui. Esperemos que agora Portugal saiba estar com a dignidade que este cargo merece e que os representantes políticos portugueses saibam estar com o representante com a responsabilidade que este cargo merece. Foram 132 votos a favor que levaram Portugal a este processo, e por isso parabéns a Portugal também por esta vitória, e esperemos, mais uma vez reforço, que consigamos ser respeitáveis e saber a responsabilidade que teremos entre mãos. Sim, dar os parabéns a Portugal por esta vitória, porque não deixa de ser uma vitória, e esperar, obviamente, que eles façam um bom trabalho nestes próximos 2 anos, mais ou menos, de mandato, e esperar, obviamente, que não ponham os pés pelas mãos e mostrem exatamente mesmo a diplomacia a sério nos comandos da ONU. Agora, falando do tema, e vamos entrar aqui um bocadinho no mundo dos videojogos, porque esta semana foi anunciado um jogo novo do estúdio Santa Monica Studios, o God of War Laufey. Vai ser a história de uma personagem feminina dentro do mundo do God of War, ou Deus da Guerra em português, para quem não conhece, e muito rapidamente o jogo em volta, o original pelo menos, recai sobre um personagem chamado Kratos, que é baseado na mitologia grega, entre deuses e semideuses. A única diferença deste Kratos e da personagem da mitologia original é que este personagem é um semideus. No entanto, todos os jogos que já foram lançados até ao momento têm o personagem Kratos como personagem principal. Penso que já são por volta de 7, 8 ou 9 jogos que já foram lançados, penso eu, se não estou em erro. No entanto, o estúdio, agora com uma versão mais recente que criaram em 2018 do jogo, com uma nova história, o estúdio quis fazer um spin-off desse universo com outro personagem e escolheu Laufey, uma personagem que é feminina, que dentro do próprio jogo também tem muito poder. Só que, no entanto, as pessoas que não têm cérebro, e que nós já não dizíamos isto, pelo menos eu já não dizia isto há muito tempo, o Francisco, acho que provavelmente já tem saudades de dizer e vai dizer a seguir, os grunhos que não sabem patavina nenhuma do que se passa no mundo, começaram a falar mal deste jogo por ser exatamente uma mulher como protagonista. O próprio criador do jogo, David Jaffe, enquanto assistia ao trailer ao vivo, disse que achava que o jogo parecia sem inspiração e sem vida, e o jogo não vai correr bem pelo que eles esperam pelo que a própria empresa espera que vá, e a frase
que também virou título de todas as notícias, é que isto não é God of War, isto parece um romance de fantasia. Eu acho que devia lembrar a David Jaffe, e já todas as outras vezes que nós falámos aqui, que estes jogos acabam por ser fantasia. Se é romance ou não, isso é outra história, mas isto é fantasia. A própria mitologia grega, a própria mitologia nórdica, egípcia, tudo isso acaba por ser um bocado de fantasia. No entanto, outras pessoas também já vieram dizer para as redes sociais que isto é tudo para os jogos entrarem no mundo woke, porque ultimamente as pessoas têm começado a reclamar, principalmente as pessoas que jogam videojogos, têm começado a reclamar que a maior parte dos jogos que são protagonizados por personagens masculinas estão a ser transformados com protagonismo para personagens femininas. No entanto, as pessoas que jogam esses jogos, ou se calhar nem jogam, não reparam bem como é que são depois as histórias dentro dos jogos que acaba por fazer exatamente essa mudança ou essa transferência de género do personagem principal. Nós temos, por exemplo, uma das grandes sagas, pelo menos em número de jogos, a Resident Evil, que vai variando o seu personagem principal, o género do seu personagem principal. Ora, num jogo é feminino, num jogo é masculino, e depois temos outros jogos que num dos jogos é masculino e passa para feminino, porque a personagem principal desse jogo, e falo aqui da Last of Us, é uma criança no primeiro jogo e a personagem principal é feminina. No segundo jogo, quando ela é mais adulta, obviamente que nós já conseguimos jogar com ela e por isso aquela no segundo jogo é feminina a personagem principal, mas ela já no primeiro é a principal. Mas isto tudo para dizer que estes grunhos, obviamente que não percebem nada de videojogos, não percebem nada de histórias, porque é exatamente o mesmo que nós estarmos aqui a trazer, por exemplo, filmes ou séries que acabam por ser protagonizados por personagens femininas. Acho que existem histórias para contar, sim, todos merecem ter exatamente o peso e a medida dentro deste mundo de videojogos e de séries e de filmes, e acho que não há mal nenhum. Portanto, se nós temos jogos com personagens principais masculinos, não há mal nenhum, e acho que não é de todo errado, nós termos uma personagem feminina, principalmente se ela for muito forte e conseguir bater em toda a gente ao mesmo tempo, ali a fazer moça em todos. Por isso, acho que estes grunhos deveriam continuar fechados no seu quarto, sair um bocadinho das redes sociais, sair um bocadinho dos videojogos e fazer se calhar crochê, tricô, porque aqueles videojogos não percebem nada. Sim, e pegando, concordo com basicamente tudo o que o André disse, pegando só na parte final, há um conhecido streamer português que quando alguém responde os comentários, um bocadinho mais educação, diz está na hora de ir jogar para fora ou tocar um bocadinho na relva e apanhar ar. E acho que é um bocadinho isso que é preciso, porque é uma discussão absolutamente idiota. Peço desculpa a expressão, porque não faz sentido, são mesmo grunhos. Eu não joguei muito a série God of War, neste caso não conhecia o personagem, mas já vi várias coisas durante o jogo e durante os jogos seguintes, é várias vezes referida à capacidade do personagem lutar, ser um personagem importante, ser um personagem muito forte, ou seja, não é de agora, não foi os criadores, a Estúdio Santa Mónica que acordou e disse, não, vamos criar este personagem, não, o personagem já estava apresentado no jogo, é uma falta de capacidade de interpretação de texto absolutamente inacreditável que tem acontecido nas últimas vezes, fora invenções absolutamente descabidas em vários jogos. Da Last of Us, que o André falou aqui, em que o personagem principal é uma personagem feminina lésbica, e que deu também muita polémica na altura, sendo que já no jogo, no primeiro jogo, ou enfim, numa sequência do primeiro jogo, já tinham falado, já sabia que o personagem era, ou seja, mais uma vez andamos aqui a discutir nada, andamos aqui a discutir uma coisa que é a qualidade. E quem fala aqui do videojogo, pegámos nesse exemplo, mas podemos pegar o exemplo de milhares de séries, milhares de filmes, é que o que importa é a qualidade e que faz sentido aqui, faz, nos casos se calhar não fazia tão sentido, mas o que importa no final é a qualidade, o que importa no final da qualidade é quem jogar God of War gostar, no final de ver o filme é quem gostar do filme gostar, e agora gostar apenas por causa do género do personagem principal, peço desculpa, mas essas pessoas que defendem tanto a masculinidade e isso tudo, enfim, de um momento para o outro não vou jogar o jogo porque o personagem é feminino, é um bocadinho estranho. É o que é, e eu gosto muito porque está irritado, ou seja, eu vou ter vontade de jogar este jogo exatamente por causa disso, porque como os senhores ouvintes sabem, uma das especialidades que nós gostamos aqui é irritar os grunhos, e por isso mesmo se há uma possibilidade de o fazer, estaremos aqui para o fazer. E para a semana cá estaremos, com certeza, para irritar mais grunhos, para fazer mais amigos por Portugal e pelo mundo. Até para a semana. Até a próxima.